Graça e paz, igreja. Amém. Hoje eu quero trazer uma palavra que eu tinha no meu coração já essa semana e que vem consolidar esse tempo. Nós temos nesse ano um decreto profético para este ano, que é desatando líderes em cada território. Desatar um líder não é uma coisa muito fácil, viu? Porque a gente tem que enfrentar muitas travas emocionais que por vezes estão na vida das pessoas. E eu sempre digo, que um líder a gente não fabrica, a gente reconhece ele. Mas o que a gente cria é um ambiente que solte as amarras. Assim como Cristo falou para aqueles homens lá, tirai as amarras de Lázaro, Lázaro veio para fora, mas aqueles homens tiveram que tirar as ataduras deles. E desatar líderes tem a ver com isso também, tem a ver como curar uma geração incrédula, adúltera, uma geração que precisa da misericórdia do Senhor. Nós temos esse entendimento e queremos trabalhar, e a igreja tem um papel importante nisso, porque a igreja é a congregação dos santos. Amém? Hoje de manhã falei um pouquinho sobre os santos do Senhor, Os santos do Senhor, quando a Bíblia fala os santos, não é o santo de barro, de cerâmica, imagem de escultura, não. Os santos são aqueles que têm uma vida santa, uma vida santificada. E nós como igreja temos um papel importante que perpassa tanto pela vida de cada um, mas também para a nossa sociedade, para o tempo presente. E hoje eu quero trazer aqui o modelo de igreja que nós vamos verificar se aquilo que Deus está falando está de acordo com esse modelo de igreja bíblica. Nós temos falado, e na mesma direção ou corroborando com esse decreto profético, Deus tem falado conosco aqui na igreja local, e esse foi um dos temas que nós falamos nas lives. Quem aqui ouviu as lives diariamente aqui? Nós estávamos pregando a palavra de Deus nas lives, preparando os corações para este ano. E uma das coisas que Deus tem falado conosco, aliás, é um tripé, que Deus tem nos mostrado para que nós pudéssemos realmente desatar líderes, primeiro, um discipulado verdadeiro que acontece de verdade. Segundo, uma vida de santidade. E o terceiro, um despertamento. Tudo isso foi trabalhado exaustivamente nessas lives. Então, nós temos falado nesses 12 dias sobre esse tripé: discipulado, santidade e um despertamento, que passa por um despertamento espiritual, mas também chega num despertamento pessoal. O despertamento espiritual, ele vai até uma instância, ele vai te gerar um avivamento, mas um despertamento é um pouco diferente, porque o avivamento, ele aviva o teu espírito. Mas um despertamento pessoal significa que além do teu espírito estar ativado, estar avivado, você vai também despertar para as ações necessárias que você tem que tomar, as decisões que você tem que tomar nessa vida. Você vai se levantar em nome de Jesus, igreja. Amém? E hoje eu quero trazer aqui um modelo bíblico de igreja, porque hoje nós vemos aí na internet e outras realidades muitos modelos de igreja. E aqui não, o meu intuito aqui não é fazer julgamentos, mas é trazer o que a Bíblia diz, que qual é o modelo de uma igreja apostólica do primeiro século. Tem igrejas que são mais ligadas à adoração, tem igrejas que são mais ligadas ao ensino, tem igrejas que têm uma ênfase mais teológica, tem igrejas que têm uma ênfase mais na geração de lideranças, na geração de discípulos. Tem igrejas que são mais evangelistas, não é verdade? Tem vários modelos de igreja. Tem igrejas que são mais tecnológicas, tem igrejas que têm
um mega show, parece às vezes, né? E não há nenhuma crítica nisso. A questão é, não podemos perder a essência do Evangelho. Amém? Tem igreja que é assistencialista, que acha que o reino tudo se traduz em obra social. Isso é bíblico também, mas a igreja não é só isso. Então, qual é o modelo de igreja? Qual é o modelo de igreja que Deus tem para nós? É o modelo bíblico. E eu quero revisar com vocês e pedir aqui, ou trazer a vocês que observem como essa igreja bíblica, ela se movia no discipulado, ela se movia de maneira santa e se movia também debaixo de um grande avivamento. Amém? Então vamos abrir Atos 2, a partir do 42, e eu quero, em nome de Jesus, profetizar que nós viveremos isso nesse ano. Eu quero liberar essa palavra sobre a igreja, sobre anexo. Nós viveremos isso esse ano. Gente, aqui eu quero deixar uma coisa clara para vocês. Nós não estamos interessados em fazer um grande ajuntamento. Nós estamos interessados em ser uma família verdadeira aos pés do Senhor. Amém? Nós não estamos interessados em fazer uma mega produção para atrair massas. Nós queremos gerar discípulos verdadeiros. Por quê? Porque foi isso que Ele nos mandou fazer. E você vai ver que nessa igreja do primeiro século, as massas em algum determinado ponto vieram também. Amém? Então, não que nós não queiramos ter as multidões, não é isso. O que nós não queremos é trocar isso pelo propósito. Então, se Deus trouxer multidões, amém. Se não trouxer, amém também. Nós temos que ser igreja bíblica. Esse é o nosso ponto. Amém, queridos? Então vamos lá. A Bíblia fala lá em Atos o seguinte, capítulo 2, versículo 42. Como vivia a igreja do primeiro século? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Né? Então, aqui mostra como uma igreja pode impactar profundamente seu território. Mas esse impacto, porque existem muitos impactos que são a nível de alma, não de transformação. Eu estou falando aqui de um impacto que transforma de fato vidas. Porque tem gente que vai aqui e ali e nunca teve a sua vida de fato transformada. Mas essa igreja do primeiro século fala que dia após dia o próprio Senhor ia acrescentando pessoas que iam sendo salvas. Por quê? Porque essa igreja, ela fazia o dever de casa de uma igreja. Então, para nós, o que importa é modelar aquilo que a palavra nos traz. Então, vamos lá. Eu vejo claramente a conexão desse tripé que nós falamos, de discipulado, santidade e despertamento nessa igreja. Então, o que nós podemos aprender com o comportamento dessa igreja do primeiro século para sermos, de fato, líderes que desatam avivamento nos nossos dias? O que nós devemos aprender com esses homens? Nós sabemos que ali, no discurso de Pedro, 3.000 almas se converteram. Né? Mas foi debaixo de uma visitação do Espírito Santo.
Quando nós vemos no início do capítulo 2, o Espírito Santo veio e ele devastou, se é que eu posso usar essa palavra, né? Mas ele passou o rodo, né? Veio sobre todos e estava como línguas de fogo sobre a cabeça. Um vento impetuoso bateu nos quatro cantos do cenáculo, naquele lugar que eles estavam. E aí vem o Espírito e ali uma multidão se converte. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que essa obra, ela não vai ser também só porque nós entendemos um modelo. Porque nós não podemos fabricar um mover espiritual. Nós temos que nos sujeitar ao Senhor para que Ele gere em nós e através de nós esse mover do Espírito Santo. Amém? Então, quais são os pilares, tá? Que eu vejo nessa igreja. Primeira coisa, ele fala ali no versículo 42, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, a igreja, ela tinha fundamentação no ensino e na palavra de Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós vivemos num tempo que se fala muito nas empresas, a experiência do cliente. A experiência, a pessoa tem que entrar aqui, ela tem que viver uma experiência. Já ouviram falar isso? Sim? Quem já ouviu falar sobre isso? E na igreja, muitos dizem, quando entrar aqui tem que viver uma experiência. Tudo bem, não está errado. Porém, se eu viver numa igreja uma experiência sem fundamentação, se eu ficar só no arrepio, se eu ficar só na adoração e não tiver fundamento na minha vida, não tiver doutrina, não tiver ensino, eu vou me tornar um fanático da experiência. Agora, se eu não quiser ter uma experiência e ficar só no fundamento, só no ensino, eu também corro o risco de me tornar uma pessoa religiosa. Então as duas coisas são necessárias nesse tempo. Primeiro, você precisa ter uma experiência com Deus, sim. Você precisa ter uma experiência na presença, mas você precisa ter fundamento na sua vida. Porque se você não tiver fundamento, você vai ser levado de um canto para outro, que você não tem base. E essa igreja aqui, do primeiro século, perseverava na doutrina dos apóstolos. Então, eles tiveram experiência, claro, o Espírito Santo veio e trouxe uma experiência poderosa para todos, mas depois eles perseveravam também na doutrina, porque eles precisavam estar fundamentados na palavra. Então, o discipulado era algo presente nessa igreja, porque Jesus deixou esse legado. E ele disse, olha, vocês vão e vão fazer discípulos. Vocês vão dar continuidade, assim como eu desatei a vida de vocês, vocês se tornarão discipuladores e farão discípulos. Discipulado é fundamentar a doutrina de Cristo na vida do discípulo. É treinar para que ele possa fazer coisas ainda maiores. Isso não tira a experiência do coletivo, mas isso fundamenta para que nós possamos manter a nossa mente naquilo que realmente é a nossa esperança, que é Cristo. Amém? A experiência importante de manhã hoje nós tivemos uma experiência fantástica. Amém? Quem recebeu muito de manhã hoje da presença do Senhor? Foi uma experiência fantástica, mas agora estamos fundamentando, amém? Nós não estamos só na experiência, nós estamos também trabalhando o fundamento. As duas coisas são importantes. Tanto é que se nós formos olhar um modelo bíblico de Velho Testamento, por exemplo, tinha a lei, mas tinha os profetas. Tinha a lei que era a regra, que era o ensino, que era o fundamento, mas tinha o profético também, que era a ativação do espiritual. É claro que nós não estamos mais naquele tempo, mas isso é modelo para hoje também. Nós temos a palavra, nós temos o princípio, nós temos o entendimento, mas também temos o Espírito Santo, que nos traz o profético, que nos traz a experiência espiritual. As duas coisas são necessárias. Amém? Então, o discipulado, ele vai
desatar. O discipulado, ele não era feito somente com palavras, mas ele também se traduzia em ações, num compartilhar de vida. Ou seja, era ministrar pessoas e também acompanhar essas pessoas para que a vida fosse compartilhada. Amém, queridos? Então, esse é um exemplo que essa igreja nos deixa. Agora, quando nós falamos de ministrar vidas, discipular pessoas, nós precisamos ser intencionais. Nós não podemos ficar na teoria. É uma coisa que nós temos aqui batido muito nesse ministério, que não adianta um monte de gente perdida no meio do rebanho, sem cumprir o ID. Se nós trouxermos aqui artistas famosos, isso aqui vai ter gente lá na Sertório, vai encher, vai sair pelo ladrão. Mas não adianta nós querer gerar um movimento sem estrutura daquilo que ele mandou fazer, que é discípulos. Juntar pessoas, qualquer um que tem um bom atrativo, faz um ajuntamento. Agora, o que Jesus, ele nunca se seduziu pela multidão, ele sempre disse, olha, vocês vão fazer discípulos. Então essa é a estratégia de Jesus, essa é a ferramenta de Jesus. E nós vemos aqui, então, essa igreja do primeiro século caminhando nessa direção. Agora, um outro aspecto, agora falando da santidade, que é o segundo ponto do nosso tripé desse ano. Aqui diz que eles perseveravam também na comunhão, eles perseveravam na oração e eles perseveravam também na partilha daquilo que eles viam na necessidade nos outros. Então, isso é uma vida separada para Cristo. Essa vida comunitária, essa vida que mantinha uma santidade, ou demonstrava uma santidade na prática. Eles não perdiam a comunhão. Quer ver uma pessoa que perde a santidade? Presta atenção nisso. Uma pessoa que perde a santidade, a primeira coisa que ela faz é sair da comunhão. Adão e Eva, quando pecaram, Deus chegou, onde tu está, Adão? Onde é que você está? Onde você está? Por quê? Porque ele saiu da comunhão, saiu da presença. Eu vou te dizer, o pecado te tira da presença, te tira da comunhão dos santos. Então uma pessoa que anda em santidade, ela caminha com os demais irmãos, ela não sai da comunhão, porque ela sabe que isso é o modelo bíblico. É a comunhão no Espírito, andando juntos como igreja. Existe algo que acontece no individual, mas tem uma parte que acontece no coletivo. Como já tenho falado, alguns dizem, mas eu sou templo do Espírito. Ok, você até pode ser templo do Espírito, não está errado. Mas você também tem que fazer parte do corpo de Cristo. Ser templo do Espírito e fazer parte do corpo de Cristo são coisas bem diferentes. Ser templo do Espírito é aquilo que acontece dentro de ti. Mas fazer parte da comunhão e do corpo é o que acontece com aqueles que estão no teu entorno. Então não adianta, meus irmãos, nós pegarmos teorias que estão circulando por aí, sem fundamento. Quando nós não temos fundamento, a gente acaba andando nessas coisas aí, né? Se influenciando por isso, né? Então a santidade, a tua santidade vai ser refletida em relacionamentos puros e saudáveis. Relacionamentos puros e saudáveis. Eu vou repetir aquilo que eu falei essa semana numa live. Assim como a obra é uma evidência da tua fé, porque a fé sem obras é morta, então ela não existe. A obra é uma evidência da tua fé, é claro que a tua obra não salva, o que salva é a graça. Mas a obra é uma evidência da tua fé, a santidade é uma evidência da tua salvação. Porque sem santidade ninguém verá Deus. E se você não puder ver Deus, deixa eu te dizer algo, você não será salvo. Pastor, mas então pode alguém ser salvo e perder a salvação?
Querido, tem uma live sobre isso lá, vai lá que eu falei sobre isso claramente. A nossa salvação depende de o nosso nome estar escrito no livro da vida. E a Bíblia diz na Apocalipse para uma igreja: ao que vencer, de maneira nenhuma eu riscarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, eu endossarei o teu nome. Agora tem gente que brinca com a salvação, passando pelo pecado, achando que não vai dar nada, porque não tem temor. Não, mas eu vou na igreja, eu vou na célula. Pois é, mas talvez naquele dia ele possa te dizer: ó, eu não te conheço, porque você é iníquo, você está debaixo de iniquidade. E uma pessoa iníqua não será salva. Isso está claro na Bíblia. Então a santidade é uma evidência da tua salvação. Se você não vive uma vida de santidade, você precisa se arrepender e se colocar debaixo da graça do Senhor novamente. Porque a Bíblia também fala que nós podemos ser apartados da graça dele. Então, relacionamentos puros e saudáveis faz parte da santidade. Por exemplo, essa igreja também repartia com os irmãos, repartia com a igreja. Ela tinha um caráter generoso. Por quê? Porque isso faz vencer o egoísmo. A generosidade no coração, ela faz você vencer o egoísmo e também estar confiando, depositando a sua confiança no Senhor. Também essa igreja, que era uma igreja santa, ela perseverava na oração. E como temos falado também nessa semana, a oração, ela faz um milagre na tua vida. Quando Salomão acabou de dedicar o templo, de construir o templo, ele colocou o sacrifício no altar. Depois de sacrificar, ele orou, e quando ele orou, o fogo desceu no altar. Então a oração, ela atrai a resposta que vem do céu. A oração, ela faz os céus responder sobre os teus sacrifícios. Você está trabalhando, não está vendo resultado? Esse é teu sacrifício. Quando você ora pelo que você faz, o céu responde com fogo. Tem gente sacrificando, mas não está entendendo que está faltando oração. Você acorda cedo, trabalha. Você acorda, repousa à tarde, come o pão que penosamente granjeaste. Você faz muito, mas parece que o teu salário, parece que a tua vida, é como diz lá em Ageu, o teu salário vai pelo saquetel furado, ou seja, é um saco sem fundo. Você não vê prosperar. Você está trabalhando muito, você está fazendo muita força, muito sacrifício, mas falta oração. A hora que você decidir começar a orar, o fogo do céu desce e muda a tua história. Esse é o princípio da palavra. Agora, só sabe disso quem estuda. Quem lê a palavra, quem busca a doutrina bíblica, quem entende o fundamento. Eu falo nisso nas lives lá também, revisa lá. Amém? Então, nós como líderes, temos que ter essa vida de oração, porque essa vida de oração, ela será como uma fonte de poder espiritual. É claro que a fonte do poder é o Espírito Santo, mas é a maneira de nós acessar essa fonte de poder espiritual, é ter uma vida de fato de oração. Essa igreja que modela a igreja bíblica. Amém? Você quer ser essa pessoa? Amém, em nome de Jesus. Agora, o terceiro ponto desse tripé que eu falei no início é despertamento. Olha o que essa igreja fazia. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então, essa igreja, ela não é a igreja que fazia só barulho. Essa igreja não era uma igreja que só fazia pirotecnia. Era uma igreja que realmente despertava temor nas vidas, e também muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Era uma igreja
que ela presenciava o sobrenatural. Era uma igreja que vivia o sobrenatural. Parece que isso saiu de moda hoje, né? É claro, amados, que aí você pode pensar assim, pastor, mas eu não sou apóstolo. Os apóstolos foram aqueles que receberam treinamento, foram os primeiros discípulos. Mas eu quero dizer para você, se você é um discípulo e recebe o treinamento do Senhor, você vai fazer coisas maiores ainda. Amém? Não era porque eles eram apóstolos, mas é porque eles eram a primeira equipe que Jesus deixou trabalhando. E eles que startaram nessa igreja do primeiro século esse modelo. E eles ministravam sinais, prodígios, maravilhas, milagres. Então uma igreja bíblica é uma igreja que o sobrenatural acompanha. Amém? Quando se ora, o sobrenatural acompanha. E o sobrenatural não é só a cura física, mas é a gente orar e ver o céu responder. É nós vermos pessoas realmente tendo uma transformação do caráter. Uma pessoa realmente se convertendo, isso é o maior milagre. Amém? Uma pessoa mudando de vida. Eu poderia relatar aqui muitos testemunhos de pessoas que, a partir do momento que entraram em jejum e as células começaram a orar, já tiveram respostas. Amém? Já tiveram milagres acontecendo. As coisas se movimentando de maneira sobrenatural. Hoje eu ouvi o milagre da Aline, né? Não sei se tu quer contar. Quer? Chama a Aline aqui para contar um milagre. Então, já que eu olhei para ela aqui, ela me contou hoje. Já vamos trazer um testemunho aqui. Gente, quando a gente ora, o Senhor responde. O céu responde com fogo. Eu sei que talvez tivesse muito mais gente, mas agora lembrei dela, porque hoje nós estávamos almoçando juntos, né? E aí ela trouxe testemunho, feliz. Então, conta para nós aqui, Aline. Se é verdade isso que realmente nós estamos ministrando. Graça e paz, igreja. Antes mesmo desse jejum começar, eu já vinha buscando em oração e junto com a liderança um despertamento, um romper na minha área profissional. E logo que esse jejum começou, esse foi o meu pedido, então, para que todos estivessem orando por mim. E já no segundo dia do jejum, em oração, eu não estava necessariamente buscando uma troca de trabalho, mas um romper, alguma direção, algo específico da parte de Deus. E eu sou advogada há 2 anos, atuo na área trabalhista e buscava respostas nesse sentido. No segundo dia do jejum, alguma empresa, um escritório lá, que eu nem me lembro direito o nome, entrou em contato comigo de um currículo que eu tinha enviado, não sei em que momento, não me lembro quando que foi. E quando isso aconteceu, eu pensei, meu Deus, o Senhor me ouviu. Achei que era isso, né? E aí o pastor, quem anda mais próximo dele sabe que ele fala em porta giratória, que é a do diabo, né? Que tu fica ali dando volta, e as portas do Senhor. Ok, fiz. No mesmo dia, eles entraram em contato comigo, eu fiz a entrevista com o pessoal da RH. Até hoje não me retornaram, tá? Então, não era a porta que Deus tinha para mim. E aí, nesse mesmo dia, eu falei com meu marido tudo isso que tinha acontecido. Falei o que tinha acontecido e, do absoluto nada do Senhor, chegou um advogado lá, no local onde ele trabalha, e ele falou de mim e, enfim, falou da minha situação, do que eu buscava. E, no mesmo dia, esse advogado, que é cristão, que tem um escritório sólido há mais de 20 anos, me ligou e fez uma entrevista comigo, do nada, e daqui
sem currículo, ele não perguntou nada da minha trajetória profissional, mas perguntou quem eu era. E isso me chamou muita atenção, né? E então, daqui uma semana eu começo a trabalhar nesse novo escritório e foi algo totalmente do céu, totalmente do Senhor, e uma porta que o próprio Deus abriu, porque não era algo que eu havia buscado especificamente, mas Deus, ele me surpreendeu e fez algo muito melhor, algo muito maior. É um escritório maravilhoso, um escritório onde eu vou aprender muito e vou continuar atuando na mesma área, que é na área trabalhista, e não nesse outro escritório que tinha me ligado, que eu creio que foi algo que o Senhor usou para o Gabriel poder falar de mim para esse outro advogado. Então, é isso meu testemunho. Vivi um milagre e tudo isso aconteceu dentro desses 12 dias de jejum. Então, o tempo pode passar, as paredes podem mudar de cor, pode acontecer o que for, mas a palavra continua sendo a mesma. É oração, jejum, busca, e as portas do Senhor se abrem na nossa vida. Amém. Amém. Tremendo. É assim. Quando a gente ora, o fogo vem na nossa direção, ou seja, a resposta vem na nossa direção. Talvez você esteja batendo em muitas portas, não se abriu, mas o Senhor vai te surpreender com uma porta que você nem bateu, porque você bateu na porta do céu, e aí o milagre vem na tua direção. Então a igreja apostólica, a igreja do primeiro século, ela vivia milagres assim. Nós temos presenciado muitas curas, temos presenciado muitas transformações, amém? Então, a igreja, essa igreja, ela crescia porque ela vivia uma ativação espiritual. E a fé era cada vez mais aumentada por ver as respostas que o Senhor dava. Não se tratava de marketing, não tinha Instagram naquela época. Não era marketing, era as pessoas vendo a manifestação e o poder de Deus. E esse é o maior marketing que pode ter para qualquer ministério, amém? Ou para qualquer pregador do evangelho. É ver o Senhor operando, é ver o Senhor fazendo coisas sobrenaturais. Então, qual é o resultado desse despertamento espiritual? Nós começamos a orar, nós começamos a entrar em avivamento. Quando eu falo avivamento, não é avivamento, não estamos esperando um movimento ou um grande pregador de fora, não, não é isso. É nós, na nossa intimidade, nós nos avivarmos com o Senhor, renovarmos a nossa vida diante dEle. E aí, nós vamos ver que os sinais vão seguir aqueles que creem, amém? Esse texto também fala de alegria e singeleza de coração. Então, essa vida dessa igreja do primeiro século, ela era plena de contentamento, plena de propósito, ou seja, eles estavam ali felizes, eles não estavam ali porque eles queriam prosperar para comprar um carro importado, não, não era isso. Eles estavam felizes na comunhão dos santos, eles estavam alegres por viver a família da fé. Amém? Então, o Senhor acrescentava também novos que iam sendo salvos todos os dias. E eu quero dizer, Deus vai acrescentar muitas pessoas. A família vai crescer. Muitos que estão sendo salvos serão acrescidos. Em nome de Jesus, né? Então, esse despertamento, ele acontece quando os líderes decidem viver uma vida cheia do Espírito Santo. E hoje de manhã nós tivemos aqui uma mostra do Senhor. Nós ficamos aqui cheios do Espírito, pelo que o Senhor fez nesse lugar. Foi algo tremendo, amém? E essa unção, esse estar cheio do Espírito, ele vai transbordar para muitas pessoas. E muitos vão ser acrescentados ao reino, amém? Então, para fechar, não quero demorar nessa palavra de hoje. Líderes que decidem caminhar o caminho do discipulado serão transformados e também transformarão muitas vidas. Nunca esqueça disso.
Se tivesse uma ferramenta mais poderosa, Jesus teria utilizado. Mas ele mandou utilizar essa. Porque líderes que discipulam transformam vidas. Então não interessa, como a Aline falou, se a parede é preta, se tem iluminação, se tem telão de LED, ou é projetor, ou é retroprojetor, aquele que tem que escrever a lâmina na caneta. Isso não importa. Se tem câmera, se é celular, se é... Gente, não é isso que importa. Não importa se a cor da cadeira é azul, preta, estofada, de plástico, isso não importa. O que importa é se nós estamos cumprindo aquilo que ele mandou. Não importa se as paredes são bonitas ou feias. É claro que nós, como igreja, queremos dar o melhor para o povo, para a família da fé. Assim como você na sua casa, você não quer ter o pior sofá, não é verdade? Você não quer ter a pior cozinha, o pior fogão. Não, ninguém quer isso. Se você vai pensar em comprar uma geladeira, você vai pensar em comprar uma geladeira boa. É ou não é? Se você vai pensar em comprar um fogão, você vai pensar em comprar um fogão bom. Por quê? Porque isso também é uma manifestação de amor na direção da sua família. E aquilo que nós conquistamos como igreja é exatamente isso. É para manifestar o amor que temos pela família. Graças a Deus, podemos ter um telão, pela graça dele. Podemos ter um ar-condicionado, podemos ter um som de qualidade, podemos ter instrumentos de qualidade. Glória a Deus por isso. Luzes de qualidade. Mas não é isso que define uma igreja no propósito do Senhor. Amém? O que define uma igreja é andar nesse modelo que essa igreja do primeiro século andava. E eu creio que Deus vai levantar a tua vida nesse ano para assumir um discípulo, pelo menos, em nome de Jesus. Se você é discípulo, você tem já um meio caminho andado para ser um discipulador. Porque todo aquele que é discipulado, não é que seja perfeito, mas ele está caminhando também para multiplicar o reino. Se você tiver uma vida de santidade, porque tem discípulo que vive em pecado ainda, eu entendo isso, que ele está num processo. Mas se você tem uma vida de santidade, você vai inspirar confiança em outras pessoas. Outras pessoas vão olhar para você e dizer, olha, esse é um homem de Deus, olha, essa é uma mulher de Deus. E como eu sempre digo, isso não é o título que nós damos para alguém. A pessoa olha e sabe se você é homem de Deus ou mulher de Deus. Isso é Deus que coloca na pessoa. Então, a santidade não é apenas uma vida sem pecado, mas é uma vida totalmente separada para Deus e para o propósito do reino. Eu fico pensando como vai ser triste aquele dia que muitos vão chegar no final da sua vida, vão olhar para trás e pensar assim, eu deveria ter investido no propósito, mas agora não dá mais tempo. Agora já estou velho, cansado, talvez até enfermo, não dá mais tempo. Gastei a minha vida correndo atrás de coisas, botei a minha vida fora. Porque quando chega no fim, você vai olhar para trás e vai olhar assim, e vai pensar o seguinte, olha, tudo que eu conquistei vai ficar aqui. Mas o propósito me levaria para conquistas que vão da além daqui. O propósito teria sido aqui e para depois. Você vai ser recompensado pelo Senhor por toda a obra que você fizer nessa terra. Amém? Já ouviu falar no tribunal de Cristo? O tribunal de Cristo é um tribunal de galardão. Por isso que a Bíblia diz, não junteis tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem corrói, mas ajuntei tesouros do céu. E tem gente que vai chegar no último dia dessa terra e vai dizer assim, como eu sou pobre. Como eu sou pobre. Ajuntei coisas que eu não vou nem usar, nunca mais. Amém? Não estou dizendo aqui que você não tem que ter reserva, economia, poupança. Não estou dizendo isso, plano de aposentadoria. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que a tua vida não pode ser orientada para isso. A tua vida deveria ser orientada para o propósito que Ele tem para a tua vida. Mas eu não sei, pastor, qual é o propósito. Sujeite seu discipulado, você vai descobrir. Amém? Então,
Ser um líder desatado é um líder que está vulnerável àquilo que o Senhor quer fazer com ele. Se você for uma pessoa despertada, você será um líder de avivamento. Você será um líder, um agente de mudança sobre essa terra. E eu quero te desafiar isso em nome de Jesus. Se você se posicionar no Espírito, isso vai gerar avivamento. Isso vai alcançar outras pessoas. Como é triste quando eu me lembro de Moisés, que no primeiro momento ele escondia a sua face, para que a glória de Deus não ofuscasse o povo. Mas quando o coração de Moisés já estava desviado, por algum tempo, ele escondia a face, porque a glória já tinha se desvanecido na sua face. Ele não queria que os outros vissem que ele já não era mais aquilo. Como deve ser triste um homem de Deus, quando ele olha para si mesmo e diz assim: eu já fui um homem de Deus, já fui até um pregador da palavra, já fui um influenciador da minha geração, hoje estou mais apagado que sei lá o quê. Como é triste isso. Mas o Senhor quer te restaurar, o Senhor quer te levantar, meu irmão, e você precisa se despertar em nome de Jesus. Essa palavra aqui é para que você volte a orar, volte a buscar a santidade, para que você esteja debaixo de avivamento, despertamento. Essa palavra aqui é para você pegar o exemplo da igreja do primeiro século e voltar a se mover, voltar a se levantar. Que território o Senhor está te colocando? É nesse território que Deus vai fazer na tua vida e através da tua vida. Então nós vemos aqui uma igreja que foi desatada, e ela foi modelo para as gerações da terra. Nós podemos hoje, amados, ter algumas mudanças estruturais, mas jamais na essência do Evangelho. Não saia da comunhão. Não deixe o diabo te enganar. Não seja enganado pelo inimigo. Sabe como é que o diabo te tira da comunhão? Ele começa a colocar críticas no teu coração. O diabo é especialista em apontar falhas. E o crítico, ele não consegue se ajustar em lugar nenhum. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Sabe aquela igreja da internet, que é maravilhosa? Ela só é assim porque o pastor não te conhece. Se você estivesse lá, você estragava tudo. Porque todos os lugares têm os seus desafios. Essa igreja aqui é perfeita? Claro que não. Também não sou. Mas não estamos aqui porque somos perfeitos. Estamos aqui porque somos aperfeiçoados nele. A mensagem que carregamos é perfeita. Não estamos aqui porque não temos nenhuma debilidade, não é isso. Mas estamos aqui porque nos tornamos vulneráveis para que Ele faça. Primeiro em nós e depois através de nós. Então eu quero que você tenha esse mesmo espírito, esse mesmo sentimento no seu coração. Senhor, faz na minha vida outra vez. Eu permito que o Senhor faça de novo na minha vida. E que faça também através da minha vida.